Olá, querido irmão, querida irmã, seja bem-vindo ao nosso programa O Pão da Palavra, no qual nós meditamos a Palavra de Deus proclamada neste domingo. Estamos celebrando o 23º domingo do tempo comum. Temos como Palavra de Deus, Sabedoria, capítulo 9, versículo 13 a 18, um trechinho do Salmo 89, 90, um trecho da carta de São Paulo a Filemon, dos versículos 9, 10 até 17, e Lucas, capítulo 14, versículo 25 a 33. Se nós formos tomar o Evangelho como a palavra principal de Deus neste domingo, então esse domingo trata do um tema vocacional, porque Jesus vai nos ensinar que nós devemos ponderar as condições para ser seus discípulos. No Evangelho, Lucas capítulo 14, Jesus deixa bem claro que aquele que não se desapega da sua família não pode ser discípulo, tem que tomar a cruz cada dia para poder segui-lo e deve calcular, né? Ou seja, as condições se de fato quer ser discípulo de Jesus. Ora, muitos entram no caminho de Cristo sem se dar conta que o caminho de Cristo é o caminho da cruz, é o caminho do martírio, é o caminho do serviço, é o caminho da entrega de vida. Este é o caminho cristão, esse é o caminho do seguimento de Cristo. Amar o próximo até necessário dar a vida por ele, se preciso for. Né? E é interessante porque essa questão do calcular, de pensar, é algo que aparece somente aqui no Evangelho de Lucas. Parece que o Jesus lucano, ele não quer de fato que ninguém esteja o seguindo de forma enganada, mas que tenha plena consciência daquilo que é sua vocação, daquilo que é seu chamado, ou seja, as condições necessárias, as exigências necessárias que Jesus coloca para quem quer ser seu discípulo. Então é interessante, né? A imensa maioria do povo cristão tornou Jesus um objeto de devoção e de culto. E é claro que nós devemos adorar e ser devotos de Jesus, porque Ele é Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Deus encarnado em meia história humana. Mas só que este verbo encarnado, ele foi um mestre, foi um rabi, foi um profeta. Então ele convidou discípulos a seguirem-no, ou seja, a assumir o seu estilo de vida como próprio. E daí é necessário, mais do que nunca, nós nos questionarmos se de fato Cristo é o centro de nossa vida, se todas as instâncias de nossa vida estão sendo vividas de acordo com o projeto dele, tendo-o como modelo e paradigma, se de fato estamos dispostos a assumir o caminho da cruz, o caminho do martírio por amor, ou seja, da entrega de vida amorosa ao próximo, sobretudo os mais necessitados, sendo que este foi o estilo de vida do próprio Jesus. Né? Então pensemos sobre essa realidade. Depois, a segunda leitura é um trechinho da carta de São Paulo a Filemon, que é uma preciosidade do Novo Testamento. No tempo dos discípulos de Cristo, os apóstolos, no tempo de Paulo, a escravidão era algo absolutamente natural. Algo absolutamente natural. E aqui parece-nos que um escravo chamado Onésimo fugiu do seu dono Filemon e o devolveu, né? E Onésimo foi encontrar com Paulo na prisão. Paulo já estava preso aqui. Entenda a prisão aqui como prisão domiciliar, tá certo? Porque, segundo consta da tradição, Paulo era cidadão romano, então por isso estava preso, ia ser levado para Roma, mas a prisão não era prisão com grades, etc. Era uma espécie de prisão domiciliar, guardado por soldados romanos. Então Onésimo vai ajudar Paulo nessa prisão domiciliar e ele se converte ao cristianismo. Paulo torna cristão. E agora Paulo, sabendo que vai para Roma, manda Onésimo de volta ao seu dono. E aí é interessante ler toda a carta, por quê? Porque Paulo pede a Filemon que acolha Onésimo não mais como escravo, mas como um irmão do Senhor. Né? Então é absolutamente radical isso aqui.
Muito embora a sociedade tivesse essa distinção entre servos e escravos, dentro da comunidade cristã, por causa da fé cristã, por causa do discipulado de Cristo, não se podia mais ter essa divisão, né? Então, a fé cristã, ela suplanta, de fato, todas as divisões sociais, pelo menos dentro da comunidade cristã. Por isso que Paulo, em outra carta, vai dizer que em Cristo Jesus não há nem judeu nem grego, nem homem nem mulher, nem escravo nem livre, mas todos são um só em Cristo Jesus. Está lá na carta aos Gálatas, né? Mesmo que socialmente existam essas distinções, dentro da comunidade cristã, todos devem ser tratados com a mesma dignidade, com a mesma igualdade, porque todos são filhos e filhas adotivos de Deus pelo batismo. Então, é uma lição tremenda que nós precisamos ter. Por quê? Porque ainda hoje, infelizmente, se vê na experiência religiosa a distinção de classe, de pessoas, né? Pessoas que possuem status social mais elevado, que discriminam as outras. Então, tudo isso está errado. Ou seja, quem pratica esse tipo de coisa dentro da comunidade cristã, ou seja, está se deixando levar muito mais por um critério mundano de discernimento do que pela própria palavra de Deus, né? Então, esta carta a Filemon é uma preciosidade da fé cristã, uma preciosidade do Novo Testamento, que nos ensina as consequências práticas sociais daqueles que abraçam a fé cristã, né? Pena que é uma cartinha de uma página só e muitas vezes passa desapercebido por muitos cristãos e passa desapercebido por muitos que discriminam e oprimem as outras pessoas. E por fim, a sabedoria, capítulo 9, a primeira leitura, onde o autor medita sobre a grandeza de Deus. Quem pode conhecer os desígnios do Senhor? Então, isso aqui tem a ver com o contexto do livro, né? O livro foi escrito originalmente em grego, em Alexandria, no Egito, num contexto no qual o povo de Israel está sendo dominado pelos gregos, pela cultura helênica, pela cultura grega. Então tenta-se colocar como paradigma para a vida do povo a filosofia grega, a sabedoria grega, e o autor desse texto, bem como do livro de Eclesiástico, né, vai colocar a sabedoria de Israel, a sabedoria da Torá, a sabedoria do povo de Deus, como uma verdadeira sabedoria. Então aqui que está a questão. Não é a sabedoria racional, filosófica, inferencial, que é a verdadeira sabedoria. A verdadeira sabedoria desce do céu, desce do alto, é dada por Deus, né? Aqui podemos tomar, por exemplo, o personagem Salomão, que reza pedindo a Deus sabedoria para poder governar o povo. Muito embora a própria história mostra que ele não foi de fato um rei sábio, porque ele se deixou levar pela idolatria, né? Mas para ilustrar que a verdadeira sabedoria vem de Deus. A verdadeira sabedoria brota no coração humano, ou seja, esta vida com o sabor de Deus brota na existência humana quando este se abre à relação com Deus, à transcendência. Não é mera inferência racional, não é mera especulação intelectual, mas abertura à graça de Deus que nos ilumina e que conduz e dá sentido à nossa vida. Então a primeira leitura nos ensina que do ponto de vista racional nós sempre devemos ser humildes e sempre considerar que Deus e sua sabedoria são maiores do que todo e qualquer conhecimento ou ciência humana. Isso não significa desprezar a ciência humana, todo conhecimento humano que é produzido, que é descoberto de forma legítima, de forma científica. Não é desprezar nada disso, mas é usar tudo isso segundo a sabedoria divina, pois como nos ensina São João Paulo II, a fé e a razão são as duas asas que nos conduzem rumo à comunhão com Deus. Então peçamos ao Senhor, nesse 23º domingo do tempo comum, a graça de nos abrirmos à ação de Deus em nossa vida para termos a sabedoria do alto, experimentarmos a sabedoria de Deus em toda a nossa conduta, que nós possamos trabalhar efetivamente nas nossas comunidades cristãs para que não haja distinção de pessoas, de classes sociais dentro da comunidade cristã e a partir da comunidade cristã trabalhar para que a sociedade seja mais justa e fraterna e que não haja distinção de pessoas e que nós, seriamente, no decorrer de nossa vida cristã, que a gente possa discernir
se nós de fato somos discípulos de Jesus ou não. Se nós estamos abraçando com radicalidade as exigências que Cristo nos passa para sermos seus discípulos e discípulas. Para isso, peçamos ao Senhor que nos abençoe. Oremos. Ó Deus, Pai de bondade, que nos redimistes e adocastes como filhos e filhas, concedei aos que creem no Cristo a verdadeira liberdade e a herança eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós, permaneça para sempre. Amém. Até o próximo programa, o Pão da Palavra, se Deus quiser. Tchau, tchau.